ponto de partida desta obra foi na subestação Monções e teve seu percurso projetado e realizado nas ruas da Vila Olímpia, região nobre, residencial e comercial de São Paulo. Em todo o trajeto, foram feitas 5 caixas de emendas e 4 passagens de MND, método não destrutivo, em ruas movimentadas, como a Avenida Faria Lima e a Avenida Santo Amaro, fazendo ligação até a nova subestação JK. O cabo Forex, com 138 kV, usado no projeto, possui as seguintes características: capa externa de polietileno de alta densidade, fita de alumínio polietinada para bloqueio de umidade, blindagem de fios de cobre, camada semicondutora sobre o isolamento, fibra ótica para o sistema de monitoramento de temperatura, isolamento XLPE, camada semicondutora com bloqueio à penetração de umidade, condutor de alumínio compacto. A obra civil é o primeiro passo e o projeto começa pela escavação das valas. O solo é retirado para que os bancos de dutos sejam introduzidos e esse mesmo solo será descartado em locais homologados pela Eletropaulo. Depois de abertas, é a hora de introduzir os dutos corrugados nas valas. É primordial, durante o lançamento do duto corrugado, que o alinhamento esteja perfeito. Espaçadores seguram os dutos no lugar. As valas têm uma extensão de 50 metros. Assim, os dutos podem começar a abrir caminho para os cabos e, ao mesmo tempo que são concluídas, as valas são imediatamente fechadas, diminuindo os impactos da obra. O backfill sela o processo, que é repetido até as caixas de emenda por uma extensão total de até 600 metros. Por esta razão, toda a obra civil é realizada no período noturno. Os cabos chegam para o lançamento em grandes bobinas e seu peso total é de 7 toneladas. A movimentação é realizada com muita cautela e as bobinas são içadas uma a uma. Os cabos chegaram da Tailândia, já com o olhar de puxamento, eliminando assim 40 horas de mão de obra. O cabo é então lançado dentro dos dutos, com a ajuda de um guincho, que possui força para puxar até 3 toneladas de cabo. Força esta dada às interferências e curvas no projeto. O processo é delicado, portanto, foram construídas a cada 120 metros pequenas caixas de lubrificação, que aliviam a tensão de puxamento do cabo. Ao chegarem nas caixas de emendas, o excesso do cabo é cortado para ser posicionado nas futuras emendas. O MND, método não destrutivo, foi utilizado para atravessar avenidas muito movimentadas, onde a obra civil não foi autorizada. Uma peça giratória abre um buraco debaixo da terra, possibilitando a introdução de 3 tubos, 2 deles para o cabo e um menor para a fibra ótica. Todo o processo é realizado com sondas, para que nenhuma tubulação pública seja danificada. Para o início das emendas, mantas, travas de alumínio e cintas são utilizadas para fazer o alinhamento do cabo. Após o alinhamento, o cabo recebe as primeiras peças para a emenda. Marcações são realizadas para o corte das camadas do cabo. A capa é retirada com fogo. Depois de removida a capa, é necessário deixar as partes lisas e limpas. Após o corte, uma ferramenta especial é responsável pela abertura do cabo, para que se tenha o comprimento exato para a emenda. O processo de emenda faz com que o cabo que foi cortado volte a ser uma peça única, sem emendas, e deve ser reconstituído camada por camada. Ele é lixado, cortado e reconstituído eletricamente em sua totalidade. Durante a montagem, a caixa de emenda precisa estar livre de qualquer partícula que contamine o isolamento. Higiene é de suma importância. Tudo foi pensado com excelência. As ferramentas usadas são específicas para a montagem das emendas e das terminações, e existiu um cuidado rigoroso em seguir todas as especificações do fabricante dos acessórios. Para finalizar as emendas, uma nova técnica foi utilizada. As luvas de emendas com tecnologia torque métrica foram a solução mais rápida e moderna para a obra.
Os parafusos são apertados até quebrarem, apontando o torque correto acima do condutor. Ele é limpado e pequenas tampas são colocadas para proteger os orifícios. A peça é posicionada no lugar definitivo, recebe seu acabamento final e sua posição é checada. Com essa etapa concluída, a blindagem e a proteção do cabo são montadas. As camadas de proteção se certificam de que nada vai afetar o cabo, impossibilitando seu funcionamento total. A grande diferença de todo esse processo está na introdução das caixas de fibra ótica em cada caixa de emenda. A fibra ótica é responsável pelo sistema de monitoramento de temperatura. Pela primeira vez, a precisão atingida será de centímetros. Aquecimentos serão detectados imediatamente, possibilitando um rápido reparo. A leitura precisa das condições dos cabos permite aproveitamento total de potencial de transmissão. As caixas de emenda abrigam duas linhas de transmissão, com capacidade de 120 MVA. Caso haja detecção de um problema, será possível manobrar a carga entre os dois circuitos, evitando cortes no abastecimento da região. A delicadeza da fibra ótica pede um manuseio preciso. Os fios são cortados e suas capas retiradas. Com a ajuda de uma ferramenta específica, os fios são fundidos e testados no mesmo momento. Com a fibra ótica pronta, a caixa é selada e isolada, impedindo as intempéries de danificarem a estrutura. Uma capa de cobre fecha a emenda dos cabos. A blindagem é moldada acima desta emenda de cobre. E uma resina especial é usada para preencher e proteger o conjunto da emenda. Antes do fechamento completo das emendas, foi realizado a conexão da blindagem do cabo com o cabo concêntrico de 12/20 kV, isolado em EPR, com o condutor e blindagem, com seção transversal de 240 mm² em cobre. Após a ligação do concêntrico ter sido realizada, é encerrada a emenda com o fechamento em peça de PVC. Utilização de termo contrátil. E colocação de resina. As caixas ficarão suspensas até o preenchimento da vala com backfill. Depois de preparado o isolamento, os fios que começaram dentro da caixa de emenda têm suas terminações no link box. Durante todo o processo, é necessário garantir que toda a impureza da semicondutora seja retirada. Depois de aparados e lixados, os cabos são limpos e lubrificados um a um e são colocados no link box, que é peça integrante do método cross-bonding.
A caixa já vem com o manual e o kit completo de acessórios para sua correta instalação. Os cabos concêntricos interligam as caixas de Linkbox. Eles têm a função de transpor as blindagens dos cabos de 138 kV, diminuindo as perdas de corrente através da blindagem. Cada cabo possui uma identificação por cor, que deve ser seguida atentamente. A caixa, após finalizada, permanece acessível para medições anuais, conduzidas pela Eletropaulo. Por fim, é colocada uma placa acrílica e é realizado o fechamento total da caixa, que tem em suas características ser a prova d'água. Os cabos de aterramento da caixa de emenda e as conexões foram feitas através de solda exotérmica antes do fechamento. Medidas específicas são necessárias pelo nível de tensão. O aterramento utilizou o método cross-bonding. O processo é longo, mas necessário por aumentar a capacidade de corrente elétrica. O backfield preenche a vala e as emendas são acomodadas. Para evitar possíveis problemas, é necessário remover qualquer bolsão de ar. Após o enchimento, placas de concreto são colocadas sobre o backfield para evitar danos ou furos causados por outras obras no futuro. Na subestação, o mesmo processo de abertura dos cabos feito nas emendas é repetido. São realizadas as medidas para o corte e alinhamento do cabo para a acomodação dos acessórios e terminais. Os terminais são içados e colocados milimetricamente, um a um. Esta é uma parte bem delicada, onde não há margem de erro, pois a cerâmica não pode ter atrito com o cabo. Após a colocação do terminal, é colocado o óleo, que deve estar em uma temperatura de 80 graus. E logo após é feito o fechamento do terminal. No total, foram instalados 6 terminais em cada subestação. Os testes de funcionamento selam o processo. As fibras óticas são testadas através de um aparelho específico, que verifica sua extensão total e assegura que a conexão entre as emendas estão em perfeito estado. O comissionamento segue rigorosamente os padrões da IEC 60840. Com tecnologia americana, o caminhão responsável pelo teste, vindo especialmente de Kentucky, é montado peça por peça na subestação. Antes do início dos testes, é feito o aterramento das fases e a marcação de dados. O software realiza testes que se certificam de que tudo está funcionando como esperado. Cada fase é testada separadamente com duração de 1 hora cada. Qualquer erro na montagem seria indicado pelo ensaio, com uma precisão de metros. Nesta obra, não houveram problemas no teste, e atualmente o circuito entre as duas subestações já estão energizados.